Muito bem, chegamos a mais um episódio do programa Agrorotina. Hoje estamos em Machadinho. Viemos conhecer um pouco da história da família Tessaro, da chácara Brilho do Sol. O nosso agradecimento especial, é claro, aos nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. Sementes Coxilha, aumente a produtividade e a lucratividade com as sementes Coxilha, tecnologia Embrapa. Em mais uma edição do programa Agrorotina, que busca valorizar a história dos homens e mulheres do campo, hoje estamos em Machadinho. Viemos conhecer um pouco da história da família Tessaro, da chácara Brilho do Sol. Quem nos recebe hoje aqui é o seu Wilson, o Paulo e também a Jane. Seu Wilson, conta pra gente um pouco do início da propriedade da família Tessaro. Olha, em primeiro lugar, uma satisfação enorme receber vocês aqui para a gente falar um pouco da história, e realmente eu posso mencionar para vocês aí, desde o início, né? Eu nasci na cidade de Passo Fundo e com 1 ano de idade eu fui trazido para Machadinho para os meus pais. E aí me criei lá numa comunidade que hoje é Linha Tessaro, criada pelo pai e pelo meu tio. E a gente, o que eu fiz na minha vida foi sempre trabalhar na agricultura, e acredito que consegui os objetivos que eu queria, né? Então, naqueles anos das dificuldades enormes que a gente passava, onde o agricultor era conhecido como um grosso e burro pelas pessoas da cidade, a gente, depois as coisas mudou de tal modo que hoje é bem diferente. Então, voltando à questão inicial, eu criei 2 filhos lá no interior, o Paulo e a Simone. E esse aqui, ó, meu filho Paulo, ele, só para vocês terem uma ideia, ele fazia 6 quilômetros para ir, 6 para voltar a pé para fazer o ginásio. E aí passou os seus tempos e a gente lutando lá, fiquei só eu e minha esposa, e a gente acabou vendendo a nossa propriedade lá, que eu tinha 15 hectares de terra, e que acabei comprando a chácara aqui. O objetivo nosso, na verdade, era para trabalhar menos, né? E daí a gente começou, como o Paulo citou anteriormente, com pequenas coisas, né? Plantação de alface, uma estufinha bem pequena, e depois moranguinho nos túneis. Inicialmente, quando eu cheguei aqui, eu vendia leite na cidade. Aqui eu tinha umas vacas de leite e vendia leite na cidade. E assim foi, né? Assim foi, e a gente aos poucos foi desenvolvendo uma ideia, né, de trabalhar na agricultura, e graças a Deus a gente chegou lá. Com certeza, obrigado, seu Wilson. Paulo, conta pra gente aí um pouco desse início também da sua trajetória, do trabalho, do dia a dia aí com o pai e a mãe, lá na roça, né? Até a sua formação acadêmica. Conta um pouco dessa história. Inicialmente, assim, como a gente fala da primeira à 4ª série, como era antigamente, a gente fez na própria comunidade de Linha Tessaro, onde a gente se criou. E posteriormente, aí o ginásio nós fazíamos na comunidade de Bela Vista, distrito de Bela Vista. Foi da 5ª à 8ª série. A partir daí, a gente ouvia muito falar no chamado colégio agrícola, né, como o pessoal falava. E aí surgiu a oportunidade de fazer um exame de seleção ali na cidade de Sertão, né? Acabei na primeira vez sendo reprovado, né? Aí no 2º ano fui aprovado. 3 anos de colégio interno, me formei técnico em agropecuária,
E a partir daí, as possibilidades dentro da cidade de Machadinho não fornecia possibilidades para desenvolver o trabalho naquele momento, né? Até por a gente ser uma propriedade muito pequena, a tecnologia era totalmente diferente da tecnologia de hoje. E isso fez com que a gente tivesse que buscar oportunidades fora do município. E isso aconteceu assim com muitos colegas meus, muita gente da minha faixa etária. E nessa trajetória eu acabei indo para a cidade de Fraiburgo, em Santa Catarina, trabalhar com maçãs. Lá conheci essa jovem senhora aqui, minha esposa hoje, a Jane. E até uma história interessante que num determinado momento a gente já estava noivo, eu trouxe ela para conhecer Machadinho. Ela conhecia evidentemente meus pais, mas veio conhecer Machadinho. Ela disse para mim, olha, se um dia você quiser voltar para Machadinho, você volta sozinho, porque eu jamais vou vir morar nessa terra, porque isso aqui não oferece nada para gente. E depois foi ela que num determinado momento Machadinho cresceu, Machadinho desenvolveu, isso puxado pelo turismo e pela agricultura, erva mate, né? E fez com que a gente encontrasse condições e oportunidades dentro da nossa cidade. Nesse meio tempo a gente acabou saindo de Fraiburgo, fomos para Vacaria, fomos trabalhar com pequenas frutas vermelhas, dentre elas o morango, amora, framboesa, mirtilos. E nesse tempo a gente começou a desenvolver um pouco mais profissionalmente o trabalho aqui na chácara, com morangos, né, como meu pai comentou anteriormente. E as coisas foram crescendo, foram tomando um corpo. Em determinado momento, ela mesma, minha esposa, chegou para mim e disse, olha, vamos tentar investir lá, na propriedade do teu pai, vamos voltar para lá. Né? E claro, e tem toda também aquela história assim, meu pai já estava se tornando um senhor de uma certa idade, necessitava de cuidados, necessitava que tivesse um filho próximo também. E naquele momento, o único filho que podia fazer isso era eu, né? Então a gente veio também para perto, e sempre é bom estar perto dos seus. Maravilha. Jane, conta pra gente um pouco desse início, né? Conviver com uma nova família, né? E como é que foi os trabalhos também, né? Quando chegou aqui na propriedade, também um pouco dessa trajetória até chegar na chácara Brilho do Sol, que hoje a qual estamos aqui. Então, como meu esposo comentou, né? Eu fui a primeira a não pensar, né? Deus o livre, voltar a Machadinho, morar em Machadinho, da onde, né? E a vida me deu um golpe, porque eu mesma, né? Pensei, não, vamos, né? Tentar alguma coisa melhor ali, né? A gente já estava, né? Com algumas ideias, a cidade estava crescendo, estava ficando mais interessante. E a gente, né? Foi recebido pelo meu sogro de braços abertos aqui, deu total apoio pra gente. E a gente estamos aí com os trabalhos hoje. Maravilha. Vamos agora ao intervalo com os nossos patrocinadores. Voltamos já. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, voltamos do intervalo com os nossos patrocinadores. Hoje estamos em Machadinho. Viemos conhecer um pouco da história da família Tessaro, da chácara Brilho do Sol. Que eles já nos contaram um pouquinho aí da história, do início da propriedade, né? E agora vamos saber um pouco mais desse dia a dia. Seu Wilson, que é o responsável aí por receber os turistas, né? Machadinho, todo mundo sabe que é uma importante cidade turística aqui do nosso estado e também do Brasil, né? Então a todo momento tem turista chegando por aqui. Como é que é esse trabalho no dia a dia também, seu Wilson? Olha, eu tenho absoluta certeza de que a gente trabalha muito no sentido de dar para as pessoas que chegam aqui o máximo possível de carinho, de respeito, de atenção. Então é uma coisa que eu faço com muito prazer, porque eu me coloco no lugar dessas pessoas. Eu indo visitar um lugar,
e ser recebido friamente pela aquela pessoa. Já me aconteceu, eu fui no Caminho das Pedras, eu sempre comento esse episódio, conhecer um lugar turístico, que é em Bento Gonçalves. Cheguei em um lugar onde tinha uma moça querida, assim, e falava e mostrava com aquele carinho. Paguei R$10 há 5 anos atrás, da recepção ali, né? Mas eu não achei caro, porque ela me recebeu com tanto carinho que tudo que ela mostrava lá, que era um barbacoa antigo, né? Eu trabalhei num barbacoa, mas tudo que ela me falava, com todo aquele carinho, aquele amor, né, que a gente sentia, eu olhava com carinho, nossa, adorei. Fui num outro lá, o cara frio, cobrou um lugar até mais bonito, me cobrou R$10, só disse, olha, minha gente, tenha aí à vontade, fiquem à vontade, podem olharem. E eu pensei assim, digo, já sei como fazer e como não fazer Pode deixar, pode. Viu? E daí, como não fazer quando chega um turista. E eu, modéstia à parte, eu faço isso sempre com muito carinho. Então, muitas vezes eu recebo e presentei uma pessoa com um buquê de flor, que eu tiro aqui na chácara mesmo, né? Para ver a alegria deles e digo, se sintam tudo recepcionado, tudo em um agradecimento profundo pela visita de vocês em Machadinho, porque eu tenho uma comigo. A gente tem que ter parceria. O individualismo não se cria. Eu tenho essa comigo. Então, assim, a gente tem que sempre falar no município de Machadinho também. E não só simplesmente a Chácara Brilho do Sol. É isso que eu faço e eu digo, tenho certeza que eu faço o possível para que as pessoas sejam bem recebidas, né? E saiam daqui felizes e pensando em voltar. Que maravilha. Paulo, conta um pouco dessa parte mais técnica, né? Do dia a dia também aqui na Chácara Brilho do Sol. Como é que é o procedimento, quais são as fases e para você ter um morango bonito, comercializável, como é que é para vocês esse trabalho do dia a dia? Olha, eu costumo dizer que o trabalho do dia a dia ele é pesado, é puxado, é um trabalho no qual a gente tem que ter uma dedicação muito grande, mas acima de tudo o objetivo é gratificante. A questão do morango, ele é algo que no Brasil aí nos últimos 10 anos ele vem digamos assim, se desenvolvendo. A pesquisa melhorou bastante, os sistemas de cultivo também melhoraram muito, cultivares também de morango, variedades boas, mais doces, mais produtivas, morangos mais vermelhos, né? Isso fez com que ela se desenvolvesse, inclusive regiões que não são tradicionais, como a nossa, aqui de Machadinho, Sananduva, Tapejara mesmo, tem produtores de morango, inclusive conheço o pessoal, né? E assim, acabou se desenvolvendo nessas regiões. Por quê? Porque se ofereceu tecnologia, se ofereceu condições para que isso acontecesse, né? Tecnologias como esse sistema hidropônico, na verdade, com a questão de nomenclatura, hoje se chama sistema de cultivo em substrato ou cultivo semi-hidropônico, mas na verdade para mim, tecnicamente é um sistema hidropônico, que se você deixar de colocar todos os nutrientes que a planta necessita, ele vai acabar que vai definhar essa planta. Então você consegue, a partir dessa fertirrigação, desses sais, desses produtos que você utiliza nela, você ter produtos de qualidade e produtos com segurança alimentar. Isso faz também, com digamos, o desenvolvimento da tecnologia, hoje é possível se produzir totalmente com a utilização de defensivos biológicos. Tá? O nosso trabalho, a gente já vem aí há 5 anos trabalhando com defensivos biológicos e há 2 anos nós abolimos a utilização de defensivos químicos. O que o pessoal, eu não gosto da palavra, mas o que o pessoal chama de agrotóxico. Né? Que eu costumo definir que agrotóxico e defensivo é a mesma coisa, a diferença é a mão que ele está. Que na mão de uma pessoa que sabe utilizar
é como um remédio na mão de um médico bom, tá? Ele vai te dar a dose certinha e você vai se curar da sua doença, que é a doença ou a praga que tem na planta. Mas de qualquer forma, inclusive, a gente às vezes turistas chegam e o pessoal tem uma criança junto e essa criança adentra os morangos e quer comer. Você não pode simplesmente dizer, não consome porque tem um produto em cima, tem algo químico que vai fazer mal. Isso pegaria mal até com o nosso marketing interno. Então a gente foi desenvolvendo, foi adaptando essa tecnologia de produtos biológicos, que hoje são bactérias e fungos benéficos. A gente costuma brincar com o pessoal, são fungos do bem, bactérias do bem que combatem os do mal, né, que a gente tem dentro da propriedade. Então a gente até faz a multiplicação dessas bactérias. Os fungos ainda a gente não aderiu a essa tecnologia, mas já existe a tecnologia de multiplicação de fungos também, que são fungos benéficos que combatem a pragas e doenças. Né? A gente sabe que a produtividade, às vezes você acaba perdendo um pouquinho da produtividade, né? Você acaba às vezes perdendo um pouquinho da qualidade, inclusive, mas não muito. Mas isso vale a pena porque eu criei meu filho, que hoje tem 16 anos, aí quando a gente veio para cá ele tinha 6, 7 aninhos, e ele entrava todo o tempo no meio do morango e saía com um punhado de morango na mão. Eu digo, olha, se eu quero isso para o meu filho, eu quero para o filho dos outros também, para a família dos outros. Então a gente procurou fazer dessa forma, fazer um trabalho com muita responsabilidade e segurança alimentar. Que maravilha. E Paulo, hoje quantos pés de morango a chácara Brilho do Sol tem aqui? Hoje nós estamos com 16 mil plantas, estamos fazendo agora, a partir de final desse mês, início do mês que vem, um plantio mais tardio, mais 4 mil plantas, vamos chegar a 20 mil plantas, né? Todas elas no sistema de cultivo em substrato. Né? Nós tivemos que mudar um pouquinho a nossa tecnologia, nós trabalhávamos no sistema em slab, que era uma espécie de uma salsicha de plástico, né? E ele tem um volume um pouco menor de substrato, e nós temos um verão que castiga bastante, temperaturas aí até de 40 graus. E isso havia uma morte muito grande de raízes dentro. E abortava muita fruta, perdíamos plantas, e isso nos custava muito caro. E aí a gente resolveu íamos investir num sistema de calhas em plástico, ou mesmo feitos com caixas Tetra Pak, mas também ela tinha um volume pequeno de substrato também. E aí a gente investiu num sistema de coxos com madeira mesmo, madeira tratada, né, para que, forrada internamente, evidentemente, com volume maior de substrato. E isso já no primeiro ano já deu um resultado muito interessante. A gente consegue manter a planta mais estável, a temperatura interna do sistema radicular é mais, digamos assim, mais estável, e isso faz com que as plantas sejam de melhor qualidade e frutas de melhor qualidade também. E outra coisa que a gente percebe, adentrando aqui a chácara, é a aplicação de tecnologia dentro da propriedade. Como que é para vocês também pesquisar, buscar e aplicar dentro da propriedade? O que a gente tem de tecnologia aqui dentro hoje? Olha, tecnologia, o que nós temos de tecnologia hoje? O próprio sistema hidropônico é um sistema bastante tecnológico, é um sistema que tem que ser muito bem estudado, tem que ter uma assistência técnica muito boa. Nós temos essa vantagem que hoje a assistência técnica é feita por mim mesmo, tá? Eu sendo técnico agropecuária e também engenheiro agrônomo, optei por trabalhar para nós mesmos, né? Isso faz um diferencial. Porque hoje uma propriedade sem assistência técnica, sem um profissional fazendo acompanhamento, infelizmente ela não vai prosperar. Ela está fadada ao fracasso em determinado momento. E isso fez com que a gente buscasse essa tecnologia. A gente não inventou nada, a gente foi adaptando. Como o pessoal diz, a roda ela não precisa ser reinventada, ela precisa ser adaptada para o seu terreno, o seu sistema, ao seu veículo. E nós fomos adaptando. Então, assim, o próprio sistema hidropônico é um sistema tecnológico, é o sistema de automação da irrigação. Esse ano a gente vai estar melhorando aí um sistema de nebulização também automático por temperatura, tempo, umidade do ar, buscando uma melhor fecundação das flores aí no período de verão, período seco.
né? Tivemos 2 anos aí com temperaturas muito altas e umidade relativas muito baixas, então isso impactou bastante na produtividade, principalmente na época de verão, né? E evidentemente assim a questão da energia sustentável, que foi algo que a gente buscou aí junto a uma agência bancária parceira aí, no caso o Banco Sicredi. A gente buscou aí há 2 anos e fizemos a instalação de placas solares, uma usina solar, e isso foi um grande ganho. Se eu tenho um arrependimento hoje sobre a questão da colocação da usina, foi de não ter feito ela antes disso, né? Porque é algo que eu recomendo assim, de olho fechado. Procura um profissional bom e faz porque vale a pena, né? Isso a gente fala para todo mundo, inclusive deixa aberto para que as pessoas venham conhecer, para realmente ver como é que é o funcionamento, né? E por aí segue. A gente, evidentemente, além do morango, temos a hidroponia de folhosas, temos sistema em substrato também de cultivo de outras, de temperos, porque a gente tem digamos assim, o nosso ambiente turístico de Machadinho, ele, principalmente em épocas de temporada, em época de momentos de feriadão, a gente nota o consumo muito grande. Então a gente vende direto para o turista, a gente vende para o mercado, a gente vende para a fruteira, você comercializa o morango para uma sorveteria, para um quiosque, para uma hamburgueria. Então você acaba tendo um produto bom, consequentemente você vai ter uma comercialização boa também. E falando em comercialização, Jane, gostaria que você comentasse também um pouco sobre esse importante espaço que a chácara Brilho do Sol tem junto ao Termas, né? E comentasse um pouquinho sobre essa parceria e sobre o que é comercializado lá. Ah, com certeza. O pessoal do resort ali nos abriu a porta, né? Desde que quando eles começaram, a gente praticamente iniciou os trabalhos juntos, né? E desde então a gente tem essa oportunidade, né, de ir lá na frente do resort e fazer a feirinha para o pessoal que está saindo no dia. Como meu sogro comentou, o pessoal vem aqui, conhece, né, os produtos, né, fazem as suas encomendas e no dia que eles estão saindo a gente está com a feirinha na frente do resort lá para atender esse pessoal. Olha, então você que vem para Machadinho, que visita o Termas também, tem a oportunidade de levar os produtos aqui da chácara Brilho do Sol para sua casa. Vamos agora ao intervalo com os nossos patrocinadores. Voltamos já. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Muito bem, voltamos do intervalo com os nossos patrocinadores. Hoje estamos em Machadinho. Vamos conhecer um pouco da história da família Tessaro da chácara Brilho do Sol. Já conhecemos aí um pouquinho da história, do dia a dia aqui na chácara e como faz para vir visitar esta propriedade. E agora vamos saber um pouco sobre perspectivas de futuro. Paulo, nos conte aí um pouquinho sobre os projetos futuros aqui da chácara, que sei que são muitos, né? Olha, inicialmente assim, os projetos, claro, que é dar sequência a esse trabalho que a gente vem fazendo, né? A gente, inicialmente, nós iniciamos a nossa produção, iniciamos os trabalhos na chácara. A única pessoa que acreditava que isso se tornaria um ponto turístico, referência de Machadinho, era meu pai. Tá? Nós, tanto eu quanto minha esposa, a gente acreditava simplesmente na produção de produtos diferenciados para o turista, para o consumo, quando as pessoas chegassem em nosso município. E, claro, evidentemente, para o pessoal do nosso município também. Mas, com o tempo, a chácara começou a se tornar alvo de visitas. Pessoas curiosas queriam saber como é que produzia o morango, queriam saber como é que era um sistema hidropônico, e vim visitar, se sentiam bem, pessoas que tiveram suas origens, que o avô, que o pai era de origem rural e queriam vir aqui trazer os filhos, mostrar para os filhos deles como que é o trabalho na área rural.
E isso fez com que nós nos tornássemos um ponto turístico. Então, evidentemente, aos poucos tivemos que ir nos adaptando, porque um local para produção, um local para recebimento de pessoas é diferente. Você tem que ter digamos assim, vamos usar uma palavra, uma arrumação, você tem que ter um ambiente diferenciado. E aos poucos a gente foi fazendo alguns planos, fomos modificando. E para futuro agora, a gente tem um dos nossos planos, nós temos uma casa hoje, uma casa colonial, que é a casa que meu pai veio morar quando veio, adquiriu a chácara. Nós acabamos transformando nela num local de venda, né? A gente chama o nosso quiosquezinho. E aos poucos ela está se tornando, digamos assim, obsoleta. A gente vai ter que melhorar ela, embora mantendo esse estilo colonial, esse estilo rural. Nós vamos ter que melhorar, vamos ter que reformar ela, digamos assim, e melhorar também o nosso sistema de embalamento e recepção de turistas. O local para recepção de turista, inclusive assim, vamos dizer assim, em dias não tão propícios, como é o caso de um dia de chuva. Então esse seria um dos nossos projetos, a melhoria do nosso ambiente de recepção e comercialização. Outros projetos, evidentemente, envolvem o cultivo de uvas de mesa, que a gente já tem alguma coisa em produção já, né? E esse ano a gente brincou aí um pouquinho com a produção de vinhos e foi muito feliz. Deu um vinho de boa qualidade, com sabor bastante interessante e diferenciado. E aí a gente assim imagina para os próximos anos, inclusive como eu posso dizer assim, uma construção de uma vinícola, uma pequena vinícola, tá? Para a gente ter um terroir de Machadinho. Essa foi uma sugestão que a gente recebeu há alguns anos aí do Juarez Tavares, que é o diretor do resort, que é nosso grande parceiro comercial hoje, né? E a gente aos poucos resolveu acatar, e esse ano inclusive estamos transplantando aí 100 mudas de uvas Moscato Bailey, que é uma uva que é pouco produzida na região, mas dá um vinho de boa qualidade, dá um suco de boa qualidade e também pode ser usada para uva de mesa também. E evidentemente temos outras variedades de uva de mesa, temos as uvas chamadas uvas comuns, que é as Niágaras, e temos as uvas aí, uvas novas, uvas da Embrapa, BRS Isis, BRS Núbia, e a famosa uva Vitória, BRS Vitória, que é uma uva de um sabor excepcional, que também aí próximo ao Natal ela já tá pronta para ser consumida, e é uma uva de bom valor agregado, né? Então basicamente são esses os nossos projetos. Evidentemente assim a gente tem alguns outros pensamentos, outros projetos assim, que nós temos um terreno, temos um ambiente muito bom, e talvez até assim a construção de algumas cabanas ecológicas, ou o que o pessoal chama de chalés românticos. Aquela coisa assim, de você ter um chalézinho, você ter uma cabaninha no meio de um bosque, no qual a pessoa que vive o dia a dia digamos assim, de uma cidade, que é aquela coisa mais estressante, e que ela venha para um ambiente onde ela tenha o contato com pássaros, contato com a natureza, aquela coisa bem mais tranquila. Então essa é um plano um pouquinho mais longo, de mais longa data, mas a gente pretende chegar lá também. Digamos que essa é a nossa aposentadoria. Que maravilha. Seu Wilson, 71 janeiros aí, e como é que o senhor vê hoje aí os filhos te acompanhando? Como é que esse sentimento de ter um dever cumprido, né? Projetos sendo realizados com sucesso e a realização de um sonho, né? Hoje a gente vê aqui que você não trabalha, né? Você se diverte. Olha, eu não tenho dúvida que é esse o meu pensamento, né? É de agradecimento a Deus por a gente ter chegado nesse ponto e ter a oportunidade de ter o meu filho aqui junto com nós, aqui, a minha nora querida. Eu digo que ela é minha filha adotiva. E assim, ó, eu sempre vou deixar uma pequena mensagem aqui, que eu vou falar o seguinte, ó: tudo se resume numa frase: família. A pessoa tem que ter na consciência de que tem que ter uma família, tem que ter uma raiz, que é a essência da vida, né?
E então, dito isso, eu quero deixar uma mensagem para todas as pessoas que ouvirem essa reportagem, que sempre procurem valorizar a família, porque não tenho dúvida nenhuma em dizer, o ser humano não nasceu para viver só. Ele tem que ter acompanhamento, tem que ter alguém da família junto. Como eu citei anteriormente, se fosse um cara que pensasse só em mim, eu ia vender um lote por ano aqui da chácara e vivia, né? Mas quando ele disse que ia voltar para casa, foi o dia mais feliz da minha vida, porque era um sonho que eu tinha, né? Porque a gente está ficando velho e vai precisar de auxílio, porque isso é a natureza, né? Não adianta, o tempo passa e as dificuldades vão chegando. Então, assim, para finalizar, fico muito feliz em receber a visita de vocês aqui e a gente está junto nessa. Vamos sempre que for possível a gente trabalhar pela união dos objetivos da agricultura, né? Porque eu sempre comento assim, só para deixar Machadinho, em 1960, está nos anais, distrito de Lagoa Vermelha, tinha 18 mil habitantes morando aqui. E na Vila Machadinho, que era aqui, tinha 200 pessoas mais ou menos, né? O resto era tudo no interior, porque o tio do meu pai veio morar aqui em Machadinho, mandou uma carta para o pai dizendo que tinha terra quase de graça. Então era tudo como um mato virgem, assim, aqueles carreiros que só passava carroça, e era isso que se tinha, né? E eu, dos meus irmãos, nós éramos 6 irmãos, o único que ficou junto com o pai e a mãe, e tenho orgulho disso, né? Depois de casado, fiquei 9 anos trabalhando perto deles lá, ajudando eles, e ajudei a criar meus irmãos mais novos, né? E por isso que eu tenho essa comigo, assim, ó. E volto a repetir, a palavra-chave de um ser humano é a família. Se ele não tem essa essência da família, ele não vai a lugar nenhum. Sabe as palavras aí do seu Wilson. Mais uma vez, a gente agradece a família Tessaro por nos receber aqui. Quem vier a Machadinho com certeza está convidado. E é claro, é uma super recomendação. Passe aqui na Chácara Brilho do Sol. Tenho certeza que você não vai se arrepender de visitar essa chácara e, é claro, provar as delícias que você encontra aqui. Mais uma vez, o meu muito obrigado a todos que participaram e a todos os nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. Sementes Coxilha, aumente a produtividade e a lucratividade com as sementes Coxilha, tecnologia Embrapa. Chegamos ao final de mais um episódio. Paulo, fica o espaço para as considerações finais. Gostaria de agradecer a Rádio Tapejara 101.5, tá? Pela visita. Espero que a nossa acolhida tenha sido boa a vocês. Agradeço realmente de coração, tá? Agradeço ao Sicredi Altos da Serra pela indicação que fez da nossa propriedade, sabendo que nós sempre temos uma parceria muito forte com eles e gostaríamos a partir de agora de selar uma parceria com a Rádio Tapejara também. Muito obrigado, fica meu agradecimento. Com certeza. Mais uma vez, meu muito obrigado a você que nos prestigiou. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço.